é realmente o cúmulo da cara de pau. Aliados do ex-presidente no Senado e na Câmara articulam a aprovação de um projeto de lei que reduz de 8 para 2 anos a punição na lei da ficha limpa. Por que será? Tudo isso para beneficiar ele, sim, o inelegível Jair Messias Bolsonaro, que não aceita ser colocado de lado na disputa presidencial em 2026. Não vou falar o que eu quero, porque esse horário não permite. Vamos chamar a nossa vinheta, que hoje tem a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Boa tarde, Daiane Oliveira. Boa tarde. Então, né, menina, mas eles estão tentando fazer isso na cara dura. E, infelizmente, é exatamente isso. A ideia de uma modificação na lei da ficha limpa é justamente para beneficiar, e pelas articulações, pelos grupos que participam, o Jair Messias Bolsonaro. Logicamente, isso pode ser um tiro no pé também, porque outras pessoas podem se beneficiar dessa modificação da lei, inclusive pessoas que eram, né, de esquerda e que estão inelegíveis também. No entanto, eu acredito que seja muito perigoso esse tipo de articulação que vai beneficiar membros do MDB, patriotas, PP, PSD, republicanos e, logicamente, PL. A gente está falando aí de uma modificação da ficha limpa que vai reduzir de 8 anos para 2 anos o tempo de inelegibilidade desses candidatos. E isso não é algo novo. Isso é um debate que já vem transitando ali há algum tempo na Câmara e no Senado. Principalmente na Câmara, esse debate já foi feito antes das eleições, no meio do ano passado, e justamente por ser um ano de eleição, foi deixado, né, para depois, por pós-eleição municipal, esse tipo de debate. E aí, que volta agora justamente para a luz, né, volta agora para para o centro das atenções? Exatamente a modificação da ficha limpa. Por quê? Porque eles têm até outubro para fazer com que essa lei seja aprovada e entre em vigor, porque assim é possível beneficiar Jair Messias Bolsonaro. Olha o nível das articulações. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer um vídeo do ano passado, de quando a modificação da lei tentou ser aprovada ali e não houve um acordo, por isso que empurraram com a barriga e deixaram um pouco para lá. Vamos ouvir o que dizia à época, né, o relator, possibilidade ali de passar esse projeto, e o que a oposição à esquerda fala também sobre isso. Por favor, Ana. Bora lá. O Senado discutiu nesta terça-feira projeto que altera a lei da ficha limpa. A proposta define um único período de 8 anos em que o político fica impedido de se candidatar. O período de inelegibilidade passa a ser contado a partir da data da condenação. Conforme o caso, também podem valer as datas da decretação de perda do mandato, da eleição em que ocorreu a prática abusiva ou da renúncia ao cargo. A proposta define o limite de 12 anos para o político permanecer inelegível, se for condenado novamente, mas impede mais de uma condenação em casos relacionados. Não houve acordo para a votação. O relator, senador Everton, pediu que a proposta seja analisada após as eleições municipais. Eu quero continuar conversando com os líderes da casa e com alguns partidos para que a gente possa, aí sim, exercendo o máximo possível essa possibilidade de um acordo, a gente trazer fora do calor da eleição, pós-outubro, para cá para o plenário novamente e decidir no voto. Senadores contrários ao projeto alegaram que a lei da ficha limpa deveria ser ainda mais rígida e que este não era o momento certo de fazer mudanças nas regras eleitorais. Mudar a lei da ficha limpa numa hora dessa é um momento muito inoportuno, com tudo que acontece no Brasil, com todas as disputas que estamos tendo com outros poderes, as quais o senhor bem sabe. Nós vamos estar passando um atestado que estamos votando a favor daqueles que cometem delitos. Não, pera, eu tenho que interromper. Sim. Sim, vocês estão votando a favor de vocês mesmos. É o famoso legislar em causa própria, né?
Ela busca a desconstituição da coisa julgada para beneficiar A, B, C ou D. Portanto, é inaceitável que essa casa esteja discutindo um assunto como esse, quando tantos assuntos são mais relevantes do que isso. Os parlamentares favoráveis ao texto argumentaram que a aplicação da lei atual tem passado por distorções e que o judiciário demora a julgar os casos. De fato, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. Sim, e esse projeto o Sérgio Moro. Pois é, Sérgio Moro falando de injustiça, né? O juiz parcial. De novo, legislando em causa própria. Tá? Ah, não, esse negócio de ficha limpa aí tem distorções. Vou te dizer o que tem distorção. Sua voz, Sérgio Moro. Várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrente de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento, e nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Tive muita resistência, admito, a mexer na lei do ficha limpa. Mas é preciso observar o que o Poder Judiciário fez e deformou aquela que era a vontade não só da população, mas do legislador. A decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi... É isso aí? É isso aí. É isso mesmo, isso. Porque o que o Rodrigo Pacheco fez foi o seguinte, foi retirar do debate no Senado esse projeto e meio que empurrar justamente para agora ele voltar a ser debatido. Inclusive, dito isso, eu vou te pedir para trazer a matéria do G1, Ana, do G1, porque olha o que o G1 traz. Além de falar dessas modificações, o G1 também faz uma análise dos acordos que vêm sendo feitos para essa possibilidade aí de um projeto que vai diminuir a inelegibilidade e vai beneficiar a gente como o Bolsonaro. Então, o G1 ali já traz que a mudança nessa lei já tem a simpatia de alguns partidos, inclusive já tem a assinatura de 73 deputados, a maioria do PL, mas também tem MDB, Patriota, PP, PSD e Republicanos, partido do novo presidente da Câmara, inclusive, que é o Hugo Mota, que está ali ajudando essa articulação. Então, é muito difícil que o Hugo Mota seja alguém que venha barrar, já que seu partido está ali articulando isso. Aí tem uma questão, tá? Que é o seguinte, os especialistas apontam uma estratégia do Bolsonaro, que é o seguinte, ele está tentando não chamar a atenção para esse tipo de projeto, para a ideia de tirar o seu da reta. Ele está tentando jogar uma dinâmica ali de anistia. Vamos anistiar, vamos beneficiar todo mundo e, consequentemente, né, em paralelo, vai correr este tipo de projeto, que é um projeto que vai beneficiar a ele. Então, ele está querendo entrar, né, voltar à política pela legalidade, depois de ser acusado de golpe, né, de tentativa de golpe de Estado, mas ele está tentando na legalidade. E aí eu vou te pedir para descer um pouquinho onde tem embate político, porque faz o seguinte, que o G1 traz exatamente que o Bolsonaro ficou inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e com esse projeto, a ideia é justamente que o Bolsonaro consiga registrar essa candidatura no TSE e esticar a bandeira de que é o único plano da direita até onde der. Então, ele vai tentar ser a imagem da direita até onde ele conseguir empurrar essa estratégia. A gente já chegou a falar aqui, Sofia já comentou algumas vezes, inclusive, isso, sobre como é importante para o Bolsonaro ser a única figura na direita para até esconder que a direita está rachando, que a extrema-direita está rachando e que os abutres estão ali. A gente viu ontem, inclusive, a gente fez um corte sobre o Mário Frias defendendo o Bolsonaro, enquanto o Van Hatten e o outro, que eu não lembro agora o nome de quem foi, mas eles estão dialogando, eles estão debatendo de forma muito ferrenha e largando o Bolsonaro, soltando mesmo a âncora ali, na verdade, puxando a âncora, né, para o barco seguir, tem esse ponto. E tem uma outra questão do PL, que é o seguinte, aparentemente, na negociação, o PL está abrindo mão de indicar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ,
justamente para conseguir uma negociação de cargo, negociação de passar esse projeto. Ou seja, aquele toma lá da cá que acusavam a Dilma de fazer, sabe? E que Dilma, de fato, se ela tivesse feito toma lá da cá, ela não tinha sofrido impeachment, é o que o PL está tentando fazer agora, porque o PL tem direito, tradicionalmente, a ter, por ter a maioria da bancada, a maioria dos eleitos, o PL tem direito de escolher a presidência do CCJ, não é à toa que a gente está aturando a Caroline de Toni aí, é justamente por causa disso. E com essa decisão aí, com essa articulação, o PL pode perder, ele vai abrir mão de ter essa figura no CCJ, que é uma comissão extremamente importante, uma das mais importantes da casa, para indicar, então, um nome neutro que pode beneficiar também outros partidos, justamente para conseguir avançar com esse projeto. E, por enquanto, Caroline de Toni, que é justamente a pessoa ali, CCJ, muito fiel a Bolsonaro, ela já estaria ali também disposta, nas negociações, a dar andamento no projeto, desde que, né, todos estejam de acordo para fazer feliz uma decisão de que o Bolsonaro volte a ser elegível para 2026, e sim, gente, é um absurdo. Só para a gente finalizar, o relator da proposta, o deputado Felipe Barros, lógico, do PL, do Paraná, desculpa, Ana, não podia deixar de pontuar onde ele inclusive ele disse que foi designado aí no final de 2024 e que deve iniciar as articulações somente com as comissões, quando já forem definidas as comissões, que ainda não há clareza se ele vai permanecer na Comissão de Constituição e Justiça, a condição em que ele mantenha essa relatoria do projeto. Então, ele, no momento, foi indicado, mas ele deu aquela deslizada, assim, aquela ensaboada de, olha, não sei se eu vou continuar na CCJ, então a gente não vai debater ainda sobre isso, mas as informações que os portais apontam e que o G1 também traz e análise sobre tudo isso é de que, sim, Bolsonaro está tentando aí voltar a ser elegível para conseguir disputar 2026, já que a gente percebe que a direita está bastante dividida e que outro nome não ganha do Lula em nenhum tipo de pesquisa. Então, é um momento, assim, desespero. Mas eu acho que, assim, isso é um detalhe, tá? Do jeito que o Bolsonaro está queimado, se a população em geral começar uma pressão, esse tipo de projeto ele não vai à frente. Até porque eu acho que o que foi dito, né, do deputado Humberto é muito importante, do senador Humberto é muito importante, que é o seguinte, a gente precisa fiscalizar melhor a ficha limpa, a gente precisa de um judiciário mais célere para a punição daqueles candidatos que não sejam ficha limpa, e a gente não pode aceitar que gente como, né, que já tenha já perdeu o mandato, já tenha ficado ali um tempo como inelegível, volte ao poder, porque isso vai fazer, de fato, que haja uma desconfiança muito grande sobre essas pessoas que estão na política. E um detalhe é que não é mais só o Bolsonaro, tem muita gente ao lado dele, como a gente já falou da Dallagnol, como a gente já está falando agora da Zambelli, que podem ser caçados e depois eles podem voltar novamente, após 2 anos, a um espaço. É bastante difícil ter que lidar com isso, e sim, é só para contextualizar, é isso, né? A gente precisa fortalecer a nossa luta, a nossa dinâmica e pressionar para que os deputados não aprovem um projeto como esse, que é totalmente absurdo. É isso, Ana. Exatamente, Day. A palavra importante aí é essa mesmo, é pressionar, né? O Bolsonaro e seu grupo contam com 2 coisas. Primeiro, com a nossa desatenção. Segundo, com o nosso cansaço. Porque é isso, né? Tem um leve fio de, não diria de esperança, que me ocorreu aí quando você mencionou assim, essa coisa de tentar esticar o Bolsonaro como única opção viável, né, para a direita, até onde der, né, tentar emplacar isso, me fez pensar que foi assim que o PT procedeu ali quando o Lula estava preso, né? Não, vamos esticar, e deu muito errado. Então, se tem alguma esperança aí nisso, é de que essa estratégia, historicamente, com um exemplo, não deu muito certo, né, na história recente. Mas, de qualquer forma, voltando para o ponto principal, todas essas operações que estão acontecendo ali, nas quais o governo, a situação, também faz parte no sentido de que eles
também precisam, de alguma forma, tentar viabilizar a sua posição, e com isso vão sofrendo pressões e vão, às vezes, cedendo. Cabe a nós, na nossa posição, de quem está de fora, pressionar ao ponto de estabelecer um custo para esse tipo de coisa, um custo para esse tipo de acordo, e aí o principal dele sendo um acordo de anistia. Se a gente deixa de pressionar, o custo para um acordo que leve à anistia fica muito baixo. Entende como a gente a nossa atenção é uma moeda de negociação nesse caso. Então, quanto mais pressão, mais visibilidade, olha o que eles estão tentando fazer, olha o que estão fazendo com a ficha limpa, quanto mais a gente ilumina isso, mais custoso fica, menos chance tem de pressões serem feitas sobre o governo e menos chance tem de que o governo ceda. Tá? Nós temos um papel aí nisso também, né? Claro que a gente não é capaz de impedir, né? Não basta olhar para que se impeça, mas a gente tem uma participação aí também, e é justamente nesse custo de imagem, custo político, enfim. Então precisa dessa pressão de qualquer forma, né? Agora, que cara de pau mesmo, né? E também não dá para a gente contar que eles não vão ter cara de pau de tentar se anistiar e votar a favor de si mesmos e legislar em causa própria. Não dá para contar com o bom senso, não dá para contar com a vergonha, não dá para contar com a decência. Nesta toada ficamos por aqui, daí. Ana, só uma sugestão, acho que a gente tem umas estratégias que a gente pode se articular, e aí uma sugestão para o pessoal é o seguinte: cada pessoa escolhe um deputado, 2 deputados, um senador do seu estado, e manda um e-mail, assim, sabe, pega o telefone, estou fazendo nada em casa, tenho disponibilidade, pega o telefone, liga para o gabinete, pergunta a posição do seu deputado, do seu senador para esse projeto, sabe, pressiona assim, porque de alguma forma eles vão ter receio, vão dizer, poxa, eu vou perder eleitorado, sabe, se a gente tiver uma pessoa de cada estado fazendo isso com um deputado, com um vereador, com um senador, a gente já começa uma mobilização muito grande. Então, por gentileza, vamos fazer isso. As posições têm que vir a público, rede social está aí para isso, imagem, está todo mundo preocupado, né? Olha, não tem tempo de mandar um e-mail, chega ali na rede social do seu deputado e pergunta qual a sua posição em relação a isso. Importante, vamos encher a caixa desse pessoal aí. Fulano, por que você é contra a ficha limpa, a lei da ficha limpa, hein? Por que você é contra punir políticos da ficha limpa, fulano? Tem que começar a jogar assim, gente. Isso aí, Dai. Isso aí, ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, eu vou dar um recadinho antes aqui e, se pá, vou até aqui, ó, soltar uma vinheta. Aproveitar, cortou o comecinho da minha fala, e vou aproveitar esse momentinho aqui no final para fazer um anúncio. Amanhã estreia um vídeo muito especial para a gente aqui no Meteoro, que é um quadro novo chamado Telescópio, onde a gente aborda um pouquinho mais de profundidade dos assuntos que estão rolando aí nas semanas, né, próximas aí do vídeo. Nesse nosso primeiro vídeo, no nosso primeiro Telescópio, a gente vai abordar um pouquinho da relação entre o Jair, sabe o seu Jair, e a sua família, com os Yankees, passando aí pela fuga dele no final do mandato como presidente, a campanha golpista feita pelo Eduardo e o desespero do Jair por não conseguir participar, que pena, da posse do Donald Trump. Quem é membro aqui do canal, membro do nosso Clube do Fim aqui no Meteoro, já pode assistir esse vídeo, tá lá disponível com acesso antecipado para vocês, tá? Então, estreia amanhã, não percam, gente. Beijos, agora sim. Bora!